Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta Casa Espírita e que possamos fazer algumas reflexões sobre a questão dos nossos pensamentos. Quando Allan Kardec recebe os espíritos da codificação informação que há dois elementos gerais no universo, espírito e matéria. E acima de tudo está Deus. Então vamos nos imaginar mergulhados num grande mar, que é o fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva, da qual se derivam todos os corpos do universo. E mergulhados nesse mar, nós nos influenciamos mutuamente através do nosso tônus pensante. Assim como nós temos um cuidado bem especial com a nossa casa física, é importante que nós, almas divinas, tenhamos cuidados com o nosso tônus pensante. Se o corpo se alimenta de nutrientes, proteínas, vitaminas, etc., nós, almas, espíritos imortais, o nosso alimento é bons pensamentos, boas atitudes, boas leituras, sentimentos renovados. O planeta vive um período que parece uma ebulição descoordenada. Vamos lá, em obras póstumas, em A Gênese, no capítulo que diz que são chegados os tempos, ou os tempos são chegados, alguns tradutores invertem a frase, enfim. Os benfeitores e Allan Kardec nos diz que Deus não quer aniquilar com a raça humana. Nós vivemos um momento de transição necessário, pertinente à nossa evolução vibratória. E o mundo não é o caos que se apresenta. Estamos em transição intensa, mas muito bem está sendo feito. Há um trabalho intensificado da parte do mundo maior em relação às nossas relações enquanto humanidade. E nós tivemos a oportunidade de, nesta casa mesmo, assistir uma forma muito bela, muito agradável, que os estudantes, os frequentadores dos encontros da área de estudo do Espiritismo, trouxeram-nos falando de duas obras que falam muito nesse período, que foi O Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. Então, nós somos o halo vital do planeta. Mas nós somos bilhões, alguém pode pensar, é bilhões, né, presidente? Somos bilhões, né? Alguém pode pensar, o que o meu pensamento influencia? São esses pequenos focos pensantes que formam a psicosfera do planeta. E antes de nós iniciarmos, trouxemos para os senhores uma obra, eu vou mostrar ali, A Conquista da Plenitude, de Vinícius Lima Lousada. Quem é esse senhor? O Lousada é espírita desde a juventude e profissionalmente atua como professor nas licenciaturas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rio Grande, no campus Bento Gonçalves. É coordenador da licenciatura em Pedagogia e Projetos, Pedagogia de Projetos, Grupo de Estudos Pestalozzi. E também foi pró-reitor adjunto do ensino
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é também da equipe de unificação da Federação Espírita do Estado. Nessa obra, ele traz alguns alinhamentos para que nós possamos conquistar a plenitude. E nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 13, pensamento e autorrealização. Já que nós somos seres pensantes, e isso que nos dá a qualidade de espíritos divinos, o Dr. Jorge André faz um gráfico dos reinos da natureza e ele diz assim: o mineral, a pedra, tem apenas atração molecular. O vegetal tem atração molecular e sensibilidade. Bota uma plantinha numa caixa fechadinha, deixa só uma saidinha de ar, esquece ela e volta no dia seguinte. Ela está toda esticadinha para a saída de ar e de luz. Então o vegetal tem atração molecular, que é o que o mantém unido, e sensibilidade. O animal tem atração molecular, tem sensibilidade, tem instinto. E o hominal, que somos nós, temos um diferencial, o atributo do pensamento. Então nós temos atração molecular, nós temos sensibilidade, nós temos instinto e temos a inteligência, que nos diferencia das outras etapas citadas pelo Dr. Jorge André. E como seres pensantes, nós somos construtores do entorno. Ajudamos na construção da própria criação divina. Quando Allan Kardec, na questão 132 de O Livro dos Espíritos, questiona a espiritualidade da codificação, qual é o objetivo da encarnação? Por que a gente nasce? Tem várias respostas lá. Renascemos para o nosso aperfeiçoamento moral, para desenvolver as virtudes e colaborar na obra da criação também. O último parágrafo dessa resposta, independente das traduções, e colaborar na obra da criação. Nós somos cooperadores de Deus, no universo, na vida. E o nosso pensamento tem uma importância vital. Vamos pensar um pouquinho, não precisamos socializar. Qual foi o quilate do nosso tônus pensante, ou seja, pensamento, desde que nós acordamos hoje até agora? Só para a gente refletir. O que a gente mais pensou? Pensamento é força criadora. E lá, na Revista Espírita de 1864, a gente já vai chegar no livro do Vinícius, Allan Kardec escreve o seguinte: que o pensamento é atributo do ser espiritual. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Então, todos nós alinhados na humanidade, alinhados na dimensão imortal como espírito, então nós não somos corpos, nós somos almas imortais habitando esta casa física aqui. E nos alimentando e retroalimentando através dos pensamentos, energias, vibrações, etc. Nós vamos lá então. E no livro roteiro, Emmanuel coloca: espírito,
comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Então, e sintonia à luz do Espiritismo é a identidade vibratória das emissões mentais. Pensamentos iguais nós sintonizamos e nos comunicamos com o entorno. Por isso é importante pensar bem. Aqui está a obra do Vinícius, A Conquista da Plenitude. Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 13, Pensamento e Realização. Vamos lá, então. E Joana de Ângeles, na entrada do capítulo, o autor, Vinícius Lousada, ele traz essa chamada de Joana que está no livro Atitudes Renovadas, psicografado por Divaldo, e diz assim: és o que cultivas no mundo íntimo, através dos teus pensamentos. Então, Joana define que nós somos o que nós pensamos. E a doutrina nos orienta de forma consoladora, amorosa, que basta mudar o diálogo. Basta, como se tivéssemos o controle remoto da nossa mente. Basta sair daquela vibração que está negativa, que está pessimista, que está doente, e ir para uma outra renovada que estaremos sintonizando de forma renovada com espíritos afins. E o professor Vinícius começa assim: somos o que pensamos. E a gente já começa, ai, né? Somos o que pensamos. Como assim? O que pensamos reverbera, ou seja, reflete, resplandece no ser espiritual que somos. O nosso tônus mental reflete, influencia, dá saúde ou fragiliza nós, espíritos imortais. Então, de acordo com as nossas emoções, isso se estende ao corpo somático através do perispírito. No livro de Emmanuel, ele coloca que o espírito mortal pensa, a mente reflete e o corpo executa. Tudo que o contexto humano nos traz, os contextos midiáticos, informa muitas vezes de violência, de coisas que ao nosso olhar são hediondas, tudo começa na mente. Qualquer um de nós poderíamos chegar àquele estágio se dermos vazão a esses pensamentos negativos, a essas influências que obscurecem o nosso pensar. E a doutrina nos ensina que a vida acontece nas duas dimensões, na dimensão física e na dimensão espiritual. Kardec nos traz que o mundo espiritual não é um mundo à parte. Não fica nem em cima, nem embaixo, nem no norte, nem no sul. Está aqui, mas em outra dimensão. E há no mundo espiritual moradas específicas de acordo com o coração e o tônus pensante dos seus habitantes. Há colônias recuperadoras. Existe o próprio nosso lar. Tudo isso na dimensão fora da matéria. E nós somos influenciados, e na lei cósmica universal, os pensamentos iguais se juntam. E os pensamentos contrários se repelem. Ódio não anda com amor, jamais. Ódio mais ódio mais ódio. O resultado dessa soma, como diz a Manuela, minha neta, dá um odião bem grande, que passa a influenciar a fonte geradora, que
que foi o nosso psiquismo. Agora, amor, mais esperança, mais fé, mais prece, mais esforço de sobrepujar as limitações de um dia, dá um amorzão assim bem grande, que nos fortalece, que nos alimenta. E todo o trabalho que está sendo feito nessa doutrinária, todo o trabalho que é feito na área de evangelização da infância e juventude desta casa, na área do estudo do espiritismo, ele pode se tornar mais eficaz pela nossa colaboração mental, certo? E nós vamos nesse aprimoramento de pensar vencendo desafios, porque não é tão simples, mas não é impossível. E é que nem Olimpíada, exige treino diário para que aconteça a superação. Todas as medalhas nos eventos esportivos que vem naquela bandejinha e é colocado aqui no pescoço, e os atletas beijam, mordem, faz aquela posezinha, né, todo mundo mordendo, é resultado de suor, de lágrimas, de superação, de abandono do aconchego familiar para treinar não sei aonde, não sei com quem, como a Baldaia que venceu a São Silvestre várias vezes, pé no chão nos campos de cana, ganhou um tênis todo arrebentadão e depois foi indo, superação. E assim é o nosso interessante. E o grande desafio que a doutrina nos coloca, e o Vinícius traz aqui, é que é preciso começar. E a gente pode começar e renovar. E o Chico Xavier nos deixou um legado que ele diz, é claro que a gente não pode fazer um novo começo, mas nós podemos sim escrever um novo fim, mais amoroso, mais aproximado de Deus, mais esperançoso. E continuando, vamos falar um pouquinho, daí o Vinícius nos traz um contexto que vai falar sobre o nosso pensamento, a nossa psicosfera, a nossa autorrealização, a qualidade pensante do nosso cotidiano e os hábitos mentais. Vamos ver pensamento. A gente pegou uma cola do Livro dos Espíritos. Na questão 833, Kardec questiona a espiritualidade da codificação. Se há no homem alguma coisa que o homem tenha liberdade plena, que ninguém tolhe, os Espíritos respondem, sim, a liberdade de pensar. Independente do contexto que nós estamos, o pensamento voa, cria, se amplia, imaginação. E se essas criações forem positivas, isso é saúde para nós almas e saúde para o nosso entorno. E na 834, Kardec pergunta, o homem é livre para pensar se nós somos responsáveis por esses pensamentos. Os Espíritos dizem que sim, nós temos liberdade de pensar e temos responsabilidade sobre o que pensamos. E nós já falamos, vamos repetir, nós espíritos, nós pensamos, a nossa mente reflete e o nosso corpo executa, certo? Então, o pensamento é força criadora. Lá na obra de André Luiz diz que o pensamento tem cor, tem odor e tem peso específico. E muitas vezes nós nos aproximamos sem o verbo e já estamos nos influenciando psiquicamente, sempre estamos influenciando psiquicamente. Tanto é que a gente entra em certos ambientes que estão silenciosos e parece que eles são barulhentos, e nós entramos em certos ambientes que parece que eles nos fazem mal. E o grande cuidado que o Vinícius recomenda, que Jesus, Kardec e os benfeitores do mundo maior, é que a gente não deixe que o nosso espaço
fisiopsíquico da nossa casa, que é importante que seja um lar, não seja um desses ambientes. O Evangelho no lar é luz. A nossa psicosfera é o nosso entorno ali, o nosso mundo individual. E o Vinícius diz que a nossa psicosfera revela quem somos. No livro Nosso Lar, bate uma entidade desesperada querendo entrar, pedindo socorro. E como há proteções magnéticas, organização espiritual no entorno, um dos companheiros teve compaixão e queria deixar que essa alma entrasse. E outro companheiro do grupo, mais focado, mais concentrado, com uma certa vivência amorosa da lei divina, ele percebe a psicosfera da criatura que estava pedindo ajuda. Ela tinha vários pontos negros no seu psiquismo, porque ela via na encarnação anterior sido uma abortadeira. Aquelas irmãs nossas que propiciavam a interrupção da gravidez. Então esse psiquismo foi percebido. E se nós pudéssemos nos olhar e perceber a lei do campo físico, nós nos veríamos mais desnudos. Mas fiquem bem tranquilos que a gente não se vê, certo? Mas a gente não se vê, mas no silêncio a gente atrai as entidades afins. Então a importância de mudar esse pensamento. Pensamento e reencarnação, o que tem a ver? Ora, se a gente renasce para aprender a amar, se a gente renasce para aprender a ter compreensão, se a gente renasce para aprender a crescer, tolerar e ressarcir a lei divina das lesões que nós fizemos nela, mas que lesões são essas? Um dos fundamentos da doutrina dos espíritos é a reencarnação, a lei das vidas sucessivas. Então nós não somos humanos primários, somos almas no pensar dos espíritos que ditaram, que são artífices da coleção O Mundo Espiritual de André Luiz, que é nosso lar, Obreiros da Vida Eterna, etc. e tal. Eles dizem que nós somos milenares. E nessa estrada a gente acertou algumas vezes, errou outras tantas. E uma forma de mensurar se os erros são maiores que os acertos é auscultar os nossos corações, o nível de compreensão deles e o nível de desprendimento dos nossos. Não estamos aqui condenando ninguém e nem nos condenamos, porque muitas vezes nós gostaríamos até de ter algumas notícias de vidas passadas, até fazer algumas regressões, né? E existem os técnicos em regressão, etc. e tal, mas assim, ó, as nossas resistências, limitações e desafios do nosso entorno já revelam o nosso mundo. Está escrito, sublinhado esse nosso mundo. E se o renascer é uma oportunidade e o pensamento é um canal de alimento para nós, a alma, o pensamento tem toda a importância na nossa vida de contexto. Se nós abríssemos a palavra e vamos narrar os fatos felizes e os dificultosos, teríamos histórias felizes, algumas que coisa boa, e teríamos muitas narrativas dificultosas. Então, buscando a melhora desse pensamento, nós não vamos encontrar facilidade, mas uma compreensão maior,
uma suportabilidade maior. Então é importante que a gente trabalhe pela educação do pensamento. O livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele ratifica o que Vinícius diz nessa página. Eu vou ler só um trechinho. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Pensando o amor, né, a gente está imerso num mar de amorosidade. Agora, pensando dor, tristeza, desânimo, nós estamos sendo alimentados, retroalimentados. É que sentindo, mentalizando, falando, agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas. E essa semana meio que a gente sintonizou, né, com USA, os Estados Unidos da América, né, porque parece até que o presidente era o nosso, que foi, né? Sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. E nos grandes conflitos da sociedade humana, nós temos papel preponderante. Através do nosso torno dispensante, nós podemos orar, né? Projetar energias suavizadas, fortalecer o lado luz que é imenso. E muitas vezes a gente cristaliza no lado do... Que nem aquela história que todos os senhores conhecem, o professor chega, coloca um lençol branco enorme na parede de frente da sala e tem um pontinho pretinho lá no meio. E pergunta para os alunos, o que vocês veem? Um ponto negro. Mas não tem mais nada nessa parede? Um ponto negro, professor. O senhor achou outra coisa? E tem a imensidão daquele lençol por fora do ponto. Então, o pensamento é importante. E o Vinícius diz que autorrealização, deixa eu ler aqui o que ele diz que é essa autorrealização. Autorrealizar-se consiste em expandirmos as potencialidades do eu, nós, almas imortais, por meio do trabalho, cuja concepção mais profunda consiste que trabalho é toda a ocupação útil, ou seja, toda a ação que alavanca o progresso daquela obra e do seu entorno. E ele coloca aqui também que muitas vezes as projeções que nós sonhamos, nem todas elas vão nos fazer bem. Muitas até atrapalham a nossa caminhada. E a qualidade pensante e nosso cotidiano. Tudo é sintonia, tudo é vibração. Então a importância de um sorriso, de uma esperança, de uma prece ao amanhecer, de leitura de uma página evangélica, né? E a gente sabe que o grande recurso, os jornais, as revistas que trazem as notícias cotidianos, não existe manchetes de amor muito visíveis, pelo menos eu não encontro nos jornais de minha cidade. Os crimes, as dores, as violências têm letras garrafais. E nós muitas vezes dizemos que não, mas nós entramos na ambiência psíquica daquela notícia assim. Contato com ela sugere-se um mundo maior que a gente ora. Que Jesus projete luz sobre todos aqueles envolvidos nesse processo. E o hábito da análise mental. Como a gente vai analisar os nossos pensamentos, né? Qual é o parâmetro? Livro dos Espíritos, questão 625,
Kardec pergunta qual é o modelo para a humanidade. E os espíritos respondem numa palavra, travessão e aspas, que é essa colocação da língua portuguesa, Jesus. Então, hábito de análise mental. Eu trouxe aqui a questão 9 e 19 de O Livro dos Espíritos, é só um trechinho. O título desse texto que segue as questões é o conhecimento de si mesmo. E Allan Kardec perguntou para os espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Resposta. Um sábio da antiguidade falou, disse: conhece-te a ti mesmo. E daí Kardec volta a perguntar, muito inteligente, muito perspicaz. Tudo bem. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E depois até convidaria para os senhores lerem na hora que tiver um tempo. Tem toda uma resposta de Santo Agostinho. Frase inicial. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar, etc. E através dessa análise, Santo Agostinho ia mudando o tônus pensante. E já caminhando para o nosso fechamento, Vinícius nos diz: teus pensamentos emitem vibrações, os nossos angariam companhias espirituais e matizam, colorem os fluidos que te são habituais. Observa-os e coloca-os a serviço da vida, extenuante, dinâmica e planificadora. E o bem pensar foi perguntado para os espíritos, né? Joana de Ângeles e Kardec concordam. Quando se pergunta moral, ética, etc. e tal, eles dizem que moral é a regra do bem proceder. E daí vem mais uma pergunta, mas espera aí, num mundo de pluriculturas, o que é bem proceder e o que é mal proceder? E a resposta é objetiva. Bem é tudo que nos aproxima de Deus. Mal é tudo que nos afasta dele. E o Vinícius traz uma fala de Jesus, né? Tudo que pedir será angariado, será obtido. Jesus afirmou outrora que obteríamos o que pedíssemos, o que nos permite inferir que nos realizaremos conforme os anseios alimentados na intimidade do ser. Tudo o que pedirmos através da sintonia pensante, nós vamos obter afins. Tranquilo? Iguais. E se o nosso pensamento é luz, e a luz ainda não se fez, há que maturar em nossos corações melhores oportunidades através da ação. Cura, cessação, libertação do sofrimento que nós, almas, ainda carregamos, está relacionada ao cessamento da causa. E muitas vezes a gente pede e a causa não cessou. Há que perseverarmos. Pensa bem, com retidão, e a vida te responderá com o bem, favorecendo a tua consciência de evolução. Então deixamos a obra, no momento que a gente tiver um tempo que a gente possa lê-la, né? E que a gente possa realizar a preciosidade que o Criador espera de nós. Colaboração.
no vibratório nosso, da família, da sociedade humana e do universo inteiro. Depende de nós mudar o nosso tônus pensante. Que Jesus nos ajude a todos nós, a mim principalmente, ao Rodrigo, a todos os voluntários e gestores dessa instituição, para que juntos com os senhores possamos construir luzes para iluminar o caminho do progresso humano, e quem distribui luz ou oferta flor já fica perfumado e iluminado. Muita paz em nossos corações.